Diferentes gerações unem experiência e disposição para planejar o futuro da Igreja Adventista Mundial. Milhares de refeições servidas na Assembleia da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia nutrem o corpo e honram a fé. Votos e decisões em St. Louis estão apontando a direção da Igreja. Os destaques você vai ver nesta edição especial ao vivo de St. Louis, agora na NN. Em St. Louis, no Missouri, a máquina global da Igreja está em movimento. Cada voz, voto, cada rosto na arena move um processo projetado para ouvir, alinhar e avançar. Um dia marcado por decisões, conexões e momentos de adoração que reuniram vozes, culturas e propósitos. No domingo, 6 de julho, ocorreu a eleição do tesoureiro e do secretário da Assembleia Geral. No início, o dia começou com um devocional matinal. O pastor John Bradshaw falou sobre encontrar a salvação somente em Jesus. Chega de pessoas dizendo, não sou bom o suficiente. Vamos encorajar as pessoas, apeguem-se a Jesus e cresçam, permaneçam com Jesus e cresçam, olhem para Jesus e cresçam. Vários líderes da igreja foram eleitos na tarde de domingo. O pastor Rick McEdward foi eleito para servir como secretário da Igreja Mundial. Ele foi anteriormente o presidente da União do Oriente Médio e Norte da África. Amigos, como vocês podem imaginar, as últimas horas têm sido desafiadoras para mim e minha esposa. É uma honra termos sido convidados e nos esforçaremos para corresponder à confiança depositada em nós, mantendo a missão como prioridade em nossas áreas de responsabilidade. Obrigado e, por favor, orem por nós enquanto damos o nosso melhor pelo Senhor e sua igreja. Para o cargo de tesoureiro, os delegados reelegeram Paul Douglas, que ocupava o cargo desde abril de 2021. Quero agradecer a Deus pelo privilégio contínuo de servir nesta função. Eu não acredito que sou digno, mas estou disposto, sabendo que o mesmo Deus que me chamou é o mesmo Deus que me capacitará a fazer o seu trabalho. Os delegados aprovam as nomeações de 7 vice-presidentes da Conferência Geral. Eles são Thomas L. Lemon, Audrey E. Anderson, Pierre E. Omeler, Arthur A. Stelle, Saw Samuel, Leonard A. Johnson e Robert Ozei Bonsu. J. Raymond Wallen, segundo, foi eleito tesoureiro assistente. 6 tesoureiros associados também foram eleitos: Sabrina C. de Souza, Josué Pierre, Timothy H. Aka, Germain A. Lust, Richard T. Stephenson e Gideon M. Mutero. Em outras reuniões administrativas, os delegados aprovaram a mudança do nome da Adventist Review Ministries para simplesmente Adventist Review. Relatórios de Israel, América do Sul e Norte da Ásia-Pacífico encerraram a noite. O campo de Israel apresentou seu trabalho humanitário, inclusive em meio ao conflito em Gaza. O relatório da Divisão Ásia-Pacífico Norte incluiu apresentações culturais e destacou iniciativas de evangelismo. E o relatório da Divisão Sul-Americana destacou que uma igreja viva é uma igreja em ação. Ele apresentou maneiras criativas pelas quais os membros estão compartilhando o evangelho em sua região e ao redor do mundo. E isso foi muito gratificante. Este foi o destaque das notícias de domingo, o 4º dia da Assembleia da Associação Geral. A cultura antiga do Oriente atrai milhares de pessoas. Mas para a Igreja Adventista do Sétimo Dia na região da China, o verdadeiro destaque é testemunhar o crescimento do reino de Deus. Você vai conhecer agora o que tem acontecido nesta parte do mundo. A missão adventista na China começou em 1888 e se expandiu rapidamente ao longo dos anos. O crescimento foi ainda mais apoiado pela abertura econômica e pelo desenvolvimento de infraestrutura na região a partir da década de 1980. Em 1999, o escritório administrativo da Igreja Adventista na China foi oficialmente estabelecido em Hong Kong. Nos últimos 25 anos, temos nos concentrado no desenvolvimento de liderança,
renovação espiritual, discipulado, educação teológica e na criação de plataformas online para materiais evangelísticos, livros teológicos e outros recursos. Através de avanços e inovações, servimos como uma ponte entre a região chinesa e a Igreja Global. A Adventist Health Hong Kong trabalha para alcançar a comunidade, oferecendo serviços médicos gratuitos e exames de saúde para famílias carentes. O Colégio Adventista de Hong Kong estabeleceu uma escola de enfermagem que gerou renda adicional e treinou enfermeiros para um hospital. A Academia Adventista de Hong Kong é dedicada à missão de levar alunos e professores a Cristo. A Conferência de Hong Kong e Macau abriu uma casa de repouso com assistência de alto padrão para atender a população idosa em Hong Kong. Em uma das regiões mais desafiadoras para o cristianismo, marcada por contrastes culturais, religiosos e sociais, a Igreja Adventista do Sétimo Dia trabalha de forma criativa. Das ruas lotadas da Índia às aldeias himalaicas e às ilhas do Oceano Índico, histórias de fé e transformação continuam a surgir, mesmo onde falar sobre Jesus ainda é um risco. A Índia, o país mais populoso do mundo, tem 1 bilhão e 43 milhões de pessoas. Menos de 3% da população é cristã. Isso significa que apenas 2 ou 3 em cada 100 pessoas seguem o cristianismo em um contexto dominado por hindus, muçulmanos e budistas. É também um dos países mais diversos do planeta, com 19.500 línguas e dialetos. O trabalho da Igreja Adventista do Sétimo Dia na região vai além das fronteiras da Índia. A divisão do sul da Ásia abrange 3 nações: Índia, Butão e Maldivas. Esta região faz parte da chamada Janela 1040, uma das áreas do mundo onde o cristianismo enfrenta as maiores barreiras legais, culturais e religiosas. Mesmo assim, há trabalhadores, voluntários e comunidades inteiras encontrando maneiras de trazer esperança onde antes parecia impossível. Onde templos não são permitidos, a fé encontra abrigo em casas. Na Índia, centenas de casas se tornaram lugares de culto improvisados. Simples, discretos, mas cheias de propósito. Igrejas em casa. Igrejas em casa chegaram a áreas não alcançadas onde não há igrejas devido a barreiras de custo de construção. Através do Espírito Santo, ocorreram conversões, e agora existem 848 igrejas em casa. Em Nova Delhi, uma comunidade adventista atende refugiados de Myanmar. Estas são famílias que fugiram da guerra civil e encontraram apoio espiritual na Índia. Lá, o cristianismo se expressa através do serviço, da escuta e do cuidado, muito antes de qualquer doutrina. De acordo com o relatório da Igreja Adventista do Sétimo Dia no sul da Ásia, os números refletem um cristianismo vivo, ativo e em crescimento, impulsionado pelo esforço coletivo de voluntários, pastores e membros que mantêm essa rede de apoio viva. No ano financeiro de 23 a 24, vimos um aumento de 9% em dízimos e um imenso crescimento significativo de 20% nas ofertas. A força da missão está em seu povo. Mais de 2.000 voluntários estão atualmente trabalhando em territórios uma vez considerados inacessíveis. Com mais de 2.280 voluntários, estes são evangelistas de linha de frente, que trabalham para entrar em territórios não alcançados. A tecnologia também abre caminhos. O canal Hope Channel India produz conteúdo em 25 idiomas e transmite mensagens de igrejas de fé via rádio, televisão e plataformas digitais. Vamos trabalhar juntos com urgência. Assegure que o retorno de Cristo seja apressado através de esforços unidos. No refeitório da Assembleia da Associação Geral, milhares de pessoas comem juntas, vindas de todas as partes do mundo. Eles compartilham um cardápio que nutre o corpo e reflete a fé daqueles que acreditam que a saúde também é um compromisso com Deus.
A preparação de alimentos é sempre um dos maiores desafios em grandes reuniões. E não é diferente na Assembleia Mundial da Igreja Adventista deste ano, que recebeu milhares de delegados e participantes de todo o mundo. Visitas ao local e degustações de alimentos foram realizadas antes do encontro global. Isso para garantir que as refeições fossem atraentes para os delegados, apesar das diferenças culturais em gosto e preferência. Começamos a nos preparar, na verdade, para esta sessão desde 2017. Quando começamos a olhar os menus, usamos esses menus em 2022 e novamente para esta sessão agora. O que fizemos foi olhar o menu, selecionar os melhores pratos do menu que pudemos. E então, quando fizemos visitas ao local, também fizemos um teste de sabor durante a visita para ver o que poderíamos ajustar, o que podemos adicionar, o que podemos remover e seguir a partir daí. De 3 a 12 de julho, refeições saudáveis são servidas diariamente no horário do almoço, com um jantar adicional, fornecido nas noites de sexta e sábado. Os participantes precisam comprar as refeições com antecedência e ter seus ingressos escaneados à entrada da área de refeições. Esta é o refeitório que serve aproximadamente 5.000 refeições vegetarianas durante a semana e até 7.000 refeições nos finais de semana. Atrás de mim está a Birdie, a área do buffet onde os delegados fazem fila para pegar sua comida. Cada refeição é um conjunto completo, com salada, prato principal, sobremesa e frutas. Para Jason Hill, da Divisão do Pacífico Norte da Ásia, as refeições servidas foram um lembrete para estar mais consciente da saúde e escolhas alimentares. Mas além da nutrição física, a experiência de jantar também proporcionou uma oportunidade significativa de se conectar e confraternizar com outros delegados. Sim, nossa comida é boa, mas eu não sou vegetariano. Estou comendo apenas vegetais aqui. É uma comida muito saudável para mim. Mas já sinto falta da comida coreana. Mas é bom para mim, para a minha saúde. Sim, estamos comendo isso, mesmo na Coreia. Brócolis, batatas, abelhas, arroz. A maioria dos coreanos come isso sempre. É muito familiar para mim. Sem problema em comer. São 30 filas para o buffet, onde voluntários trabalham continuamente para manter as estações de comida bem abastecidas durante o serviço de refeição. Alguns dos delegados também expressam sua gratidão à equipe por trás dos serviços de refeição. Apesar do aumento do secularismo, a Igreja Adventista continua a manter uma presença ativa e criativa em toda a Europa. Através de jovens comprometidos, iniciativas missionárias e ações sociais, milhares de vidas estão sendo tocadas em diferentes países. O relatório a seguir mostra como esse trabalho tem feito a diferença em uma região cheia de desafios. A história da Igreja Adventista na Europa é marcada por coragem e resiliência. Desde os primeiros missionários, como John Andrews, até os dias atuais, o Adventismo tem sido uma voz de esperança em um continente que, apesar de ter sido o berço do cristianismo, agora enfrenta o avanço do secularismo e outros desafios. Atualmente, há quase 200 mil membros e mais de 2.500 congregações espalhadas por várias regiões da Europa. Este trabalho é organizado através da Divisão Intereuropeia, uma região administrativa da Igreja que abrange países da Europa Ocidental, Meridional e parte da Oriental. A Divisão Intereuropeia reúne 11 uniões, que juntas têm uma população de aproximadamente 340 milhões de pessoas. Este ambiente multicultural reflete tanto os desafios quanto as oportunidades de levar uma mensagem de fé e esperança. Apesar de desafios, como o secularismo, nossa missão brilha. Milhares de pastores, missionários e voluntários ajudam a Europa a redescobrir a esperança através da mensagem adventista. Em um continente marcado por uma população envelhecida, os jovens se destacam como verdadeiros sinais de esperança. Cheios de vitalidade, criatividade e determinação, eles estão ajudando a redefinir o papel da Igreja Adventista na Europa. Através de projetos inovadores e um forte compromisso missionário, a nova geração trouxe uma mensagem de fé, amor e esperança para diferentes comunidades, mostrando que o futuro da missão também passa pelas mãos dos jovens.
Next Meet é uma iniciativa humanitária da Igreja Adventista na Espanha que mobiliza voluntários para apoiar comunidades carentes na Romênia e na Moldávia, oferecendo ajuda, programas para crianças, oficinas educacionais e serviços de saúde, ao mesmo tempo em que promove o crescimento espiritual e um espírito de serviço entre os participantes. Preparar os jovens para a missão é uma prioridade-chave para a Igreja Adventista na Europa. Eventos como camporés e congressos fortalecem a fé deles e os equipam para cumprir o chamado de Deus. O 14º Camporé Intereuropeu de Desbravadores, realizado em Friedenthal, Alemanha, reuniu mais de 2.700 participantes de 14 países, deixando um impacto significativo. O Ministério Jovem continua a investir em projetos missionários como Um Ano para a Missão. Em Samara, jovens voluntários passaram um ano trabalhando em um centro de influência, oferecendo programas para jovens, exposições de saúde e atividades ao ar livre. O trabalho deles levou à formação de uma nova congregação. Projetos semelhantes acontecem regularmente. Em 2023, o Congresso Jovem em Zaoczki reuniu 1.200 jovens, com 53 escolhendo o batismo. O que eu vi neste movimento, quando você o vive? O que eu vi neste movimento é um movimento que atrai mais famílias para a igreja. E é um movimento que traz mais batismos. Temos muitos participantes que não são adventistas, até mesmo não cristãos. Este é o nosso propósito como igreja, estar sempre com aqueles que não conhecem Jesus. Em uma Europa cada vez mais secular, os adventistas estão encontrando maneiras criativas de compartilhar esperança, guiados pelo Espírito Santo. Na Bulgária, uma exposição bíblica combinada com uma sala de fuga atraiu centenas, oferecendo uma forma envolvente de explorar as Escrituras. Na Itália e na República Tcheca, voluntários aprenderam a linguagem de sinais para alcançar a comunidade surda. Em Portugal, os esforços de plantação de igrejas já impactaram quase 1.000 pessoas, que agora fazem parte de novos grupos e estudos bíblicos. Estamos comprometidos com o plano de Deus para restaurar a humanidade à sua imagem, incorporando seu amor, alegria, esperança e fé, enquanto nos preparamos no mundo para o retorno de Jesus Cristo. Nossa missão é honrar a emulação de Jesus, enquanto proclamamos sua mensagem de esperança e estendemos seu convite ao discipulado a todos, tecendo assim uma tapeçaria de fé que abrange diversas culturas e idiomas em nosso território. A história da Igreja Adventista do Sétimo Dia está sendo escrita em tempo real aqui na Assembleia da Associação Geral. E nessa história, cada detalhe é importante para aqueles que querem entender o próximo passo no momento certo e na trajetória. Cada decisão conta. Para todos que desejam compreender os próximos passos da missão com clareza e no tempo certo. Aos 73 anos, o pastor Ron transforma cada quilômetro em um testemunho de fé e cuidado com o corpo. E a sua última jornada foi correr 50 quilômetros durante 50 dias, passando por 50 estados. O objetivo final foi chegar aqui na 62ª sessão da Conferência Geral em St. Louis. E a missão principal? Falar de Jesus e do cuidado com o corpo. Passo a passo, muito planejamento, oração e pessoas solidárias. Isso me levou a realmente ter a ideia. E, o mais importante, qual é o propósito? Senior Strides é o objetivo de alcançar 50 milhões de idosos neste país e esperançosamente além. Com certeza, eu queria estar aqui participando desse momento especial depois de 50 dias antes do sol nascer. Eu gosto de correr, eu gosto de fazer exercício, talvez estaria aqui de qualquer maneira, mas especialmente aqui com o time para poder apoiar essa ideia que ele teve, essa iniciativa, né? E poder celebrar junto o que Deus fez através dele nas comunidades que ele passou, é realmente um privilégio. Que maneira maravilhosa de reunir tudo o que acreditamos ser a igreja, nossa mensagem de saúde, nossos corpos como o templo de Deus. Poder fazer isso aos 73 anos é simplesmente maravilhoso.
E um exemplo tremendo para aqueles com mais de 70 anos, de que se ele pode fazer isso, então nós também podemos fazer algo para nos manter ativos. Claro, esta é a porta de entrada. A mensagem de saúde é a maneira de alcançar as pessoas com as outras maravilhosas verdades com as quais nossa igreja foi abençoada. A fé e as impressões não estão somente no palco, mas nos bastidores, onde pessoas de todo mundo compartilham o que sentem e vivenciam este momento histórico para a Igreja Adventista Global. Oi, meu nome é Noah, tenho 14 anos e eu estou aqui no Exhibition Hall da Assembleia Geral para perguntar para crianças o que fariam se fossem delegados e como iriam apressar a volta de Jesus. Vem comigo que eu vou te mostrar. Distribuir livros e folhetos para as pessoas, entregar literatura. Eu garantiria que todos fossem tratados de forma justa e que a escola sabatina não fosse apenas para os adultos e que fosse divertida para todos. Eu diria aos meus amigos que Jesus vai voltar em breve. Amigos, que Jesus vai venir pronto. Eu tentaria me concentrar muito nas missões na janela urbana e na janela 1040 também. Eu falaria com outras pessoas sobre como a unidade é importante. Eu também me concentraria em nossas semelhanças com outras pessoas, porque muitas pessoas gostam de focar nas diferenças e criar discussões. Eu tentaria fazer a paz e encontrar coisas semelhantes para conversar. Ter mais igreja para as crianças e provavelmente ter mais escola para elas. Bom, se eu fosse delegada, eu acho que eu investiria muito na questão da divulgação da saúde. Usar a Bíblia como guia e tentar, seguir consistentemente para que corresponda ao que a Bíblia diz, como a verdade, sabe? Eu tentaria, talvez, focar nas crianças porque elas são a nova geração. Além disso, o pastor Coller disse que gostaria de focar nas crianças porque elas são a nova geração e quando crescerem vão ter a semente plantada em seu coração e talvez um dia isso cresça e elas possam espalhar a palavra e o evangelho. Eu provavelmente só gostaria de enviar missionários, porque há muitas pessoas que ainda não foram alcançadas e elas precisam conhecer o evangelho. Como jovem adulto, como jovem profissional, eu apenas encorajaria os delegados a considerar como podemos equipar e capacitar os jovens adultos para um impacto missionário ao redor do mundo. Como podemos ensinar eles a usar suas vozes para avançar o reino, para dizer, eu irei por Cristo. Eu pregaria e ajudaria as pessoas a aprender. Você faria algo para apressar a vinda de Jesus? O que você faria? Eu iria ao Japão ou à Coreia do Norte. Se for para morrer, eu morro. Mas vou contar para todo mundo que eu conheço Jesus. Acho que é importante divulgar isso porque Jesus está voltando em breve. Nós, como adventistas, precisamos ajudar o maior número possível de pessoas a se aproximar de Deus e a viver cada dia para Ele e com Ele. Porque Jesus morreu por nossos pecados e Ele é a única pessoa a quem podemos recorrer para ter nossa salvação. Nas reuniões administrativas da Assembleia da Associação Geral, decisões importantes são tomadas com oração, diálogo e votação democrática. Os delegados planejam o rumo da igreja, incluindo escolha de nova liderança mundial para próximos 5 anos. Agora, ao vivo, diretamente da Arena em St. Louis, Neila Godoy traz os destaques das votações e o que elas significam para a missão global. Neila, quais são as últimas atualizações por aí? Olá, pastor Williams. Olá a todos. Foram confirmados hoje os presidentes das 13 divisões da Igreja Adventista. Vamos lá aos nomes: Blesius Ruguri, da divisão africana centro-oriental; Harrington Akomboa, da divisão sul-africana e do Oceano Índico; da divisão africana centro-ocidental, Bassi Idou; Daniel Duda, da divisão transeuropeia;
Barna Magyoroshi, da divisão intereuropeia, Mikhail Kaminski, da divisão euroasiática, João Vitor Tincha, da divisão sul-asiática, Roger Kaderma, da divisão sul-asiática do Pacífico, Sung Khan, da divisão norte-asiática do Pacífico, Abner de los Santos, da divisão interamericana, e Stanley Arco continua na divisão sul-americana, Alexander Bryant na divisão norte-americana e Glenn Townend na divisão do Pacífico Sul. Durante um momento especial da edição número 62 da Assembleia da Associação Geral, realizada no America Center, os líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia entregaram uma doação de $100 mil para apoiar os esforços de reconstrução após a passagem de um tornado que atingiu a cidade de St. Louis apenas 52 dias antes do evento. A prefeita da cidade, Cara Spencer, esteve presente e expressou sua sincera gratidão à comunidade adventista mundial. A igreja tomou medidas ousadas para atender às necessidades das cidades ao redor do mundo, e você está fazendo a sua parte. Estamos gratos. A doação foi feita em nome da Igreja Adventista Global, com a participação de vários líderes da denominação, entre eles o presidente Ayrton Keeler e o tesoureiro Paul Douglas, que expressou seu pesar diante da notícia do desastre e pediu oração por ânimo e cura enquanto a cidade se reconstrói. Ao receber simbolicamente o cheque, a prefeita Spencer destacou o impacto do gesto. Em nome da cidade de St. Louis, quero agradecer. Este investimento na nossa reconstrução fará uma enorme diferença. Isso significa muito para a nossa cidade. Estamos gratos por vocês estarem aqui e estamos realmente gratos por este investimento em nosso futuro. Obrigada. O futuro da Igreja Adventista do Sétimo Dia está sendo estudado e planejado aqui em St. Louis. Nós voltamos amanhã com a cobertura completa da edição de número 62 da Assembleia da Associação Geral. Que Deus abençoe você e sua família e um forte abraço.